Sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Neto, novamente, com saudade das nossas aulas presenciais, mas encarando com todo mundo aqui a nossa terceira semana de ensino à distância. Então, eu espero que vocês continuem aproveitando cada aula, cada conteúdo novo agora, com bastante dedicação na casa de cada um e também ajudando a cada colega que estiver precisando aí acessar o nosso Google Sala de Aula, ou até mesmo dúvidas entre as questões, turma. Vocês podem conversar entre vocês sobre elas, beleza? Continuem contando comigo também em primeiro lugar. Então vamos à nossa primeira aula da semana. Na terça-feira, vocês vão abrir a atividade de língua portuguesa. Vai estar lá esperando vocês essas duas aulas, tá? Qual é o conteúdo dessa semana novo, turma? São dois. Na parte de língua, nossa, substantivo e adjetivo. Na parte de literatura, nossa, são os causos. Então a gente vai começar com o gênero textual causo na nossa primeira aula. Você vai ler uma definição sobre ele e vai ouvir dois deles. Então vai abrir o link, como de costume, vai abrir esse material, uma definição aqui agora, né? O que é um causo, quem que conta ele, por que conta, para que conta, qual que é a função social desse gênero. E depois, então, você lê essa definição aqui com atenção, vai para o primeiro causo da onça, beleza? É um vídeo aqui no YouTube, então você vai dar um play para ouvir ele. Tem uma animação junto, é bem interessante, bonito. Depois mais um, o caos do lobisomem. Interessante, turma, pensar, lembrar que o Brasil também tem suas histórias de lobisomem, né? A gente é acostumado a ver elas a partir do cinema europeu ou dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil também tem seus causos de lobisomem. Feito esses materiais, turma, você volta para o nosso roteiro e vai para as atividades. Qual foi o caso que você mais gostou? Por quê? Então, entre o da onça e entre o do lobisomem, você vai apresentar um pouco dos dois e dizer qual que chamou mais atenção, qual que foi mais engraçado. Geralmente eles têm esse elemento de humor, turma. O caso lembra uma espécie de piada mais longa, tá? Então, claro, quem que conta? Alguém que tem mais experiência de vida aí, já ouviu esse caso antes, está passando adiante agora para você, e ele também é um bom contador de histórias, certamente. É alguém que domina essa habilidade da narrativa, do encadeamento, do tom de fala, como que ele consegue dar um suspense, dar um clima, tudo isso na oralidade. Vocês vão perceber que todos os causos, né, como o próprio nome já lembra, assim, ele tem um tom de oralidade, é uma história contada para as pessoas ouvirem, certo? Nas rodas de amigos, nas rodas de família. Então, ele não é da narrativa do livro escrito, ele é da narrativa oral. Quais rimas você identifica no caos da onça? Essa oralidade aqui era tão presente que ela costuma gerar rimas, inclusive. Tem sonoridade nesse caos, o que ajuda a história a bater bem aqui no ouvido do ouvinte. Beleza? Apresente pelo menos duas rimas que você identificou nessa história. Próximo. No caos do lobisomem, o personagem Agenor, de acordo com o narrador, tinha mais medo da noite ou do pai da moça? Justifique sua resposta transcrevendo o trecho que confirma a sua resposta. Então, turma, essas são as três questões sobre a nossa primeira aula. Depois você vai fazer a nossa segunda aula. No mesmo material aqui, você vai chegar no causo do Mineirinho. Um causo breve aqui, ó. Tá aqui a história inteira na nossa tela. Beleza? Vai voltar para as atividades da segunda aula, 3 perguntas também. Caracterize os personagens do caos do Mineirinho. Quais são as principais características de cada um? Como elas colaboram para criar a tensão da história? Você vê que tem 2 personagens e eles têm uma tensão entre eles. Como que a narrativa caracteriza eles dois que favorece esse antagonismo, digamos, né? Essa tensão? Qual o desfecho? Aí aqui é uma pergunta mais pessoal, mas eu quero que você se esforce para responder também. Você já ouviu algum caos? Já conhecia algum? Se não, converse com essa família. Pergunte para alguém aí na sua casa se conhece uma história dessas que os antigos aí da família de vocês contavam, talvez, para os familiares aí, beleza? Se não, pode ser um caos da sua própria vida. Veja que existem esses causos mais tradicionais, mas também cada um de nós aqui tem o seu caos aí de um tombo de bicicleta, por exemplo. Beleza? Feita a nossa terça-feira, galera, vamos para a quarta. O que acontece agora? Já chegamos na nossa parte de língua, tá? Então, substantivo e adjetivo, qual que é a diferença entre eles? Vai abrir o material. Vai assistir esse vídeo breve, turma, 2 minutos e meio, e vai perceber que, especialmente, o que acontece? O substantivo, ele está
nomeando seres e sensações, beleza? Casa, medo, substantivos. Agora, se eu preciso falar de um menino que tem muito medo, né? Esse menino é um ser, é um substantivo, ele é um menino medroso, ou seja, medroso é o adjetivo dele. Então você vai prestar atenção para essa combinação entre os nomes, tá? Que são nomes de seres, sensações, coisas e depois qualidades dessas coisas que se juntam a ela e aí ajudam a qualificar esse ser, ajudam a ele ter características, tá certo? Então, quem vai caracterizar o ser é o adjetivo. Mais uma aula, então, com as suas atividades aqui, explica o que significa substantivo, 3 exemplos. Esses 3 exemplos que você apresentou, qualifica eles, caracteriza eles, ou seja, acrescenta a esse substantivo adjetivos, beleza? Qual é a importância dos usos de adjetivos diante disso? É importante, a gente usa no nosso dia a dia? Perceba aí e responda a número 3. 4. Substantivo. Agora a gente vai ver classificações já dele, tá? Abre o material novo. Substantivo, vai perceber aqui, turma. Definição. Eles flexionam gênero. O que significa isso? Ele se transforma. Gênero pode ser masculino ou feminino. Número pode ser singular, um só, pode ser plural, mais de um. Grau, aumentativo, diminutivo, né? Você pode falar garota e garotinha, por exemplo. Continuando, tipos de substantivo. Vamos lá. Comum e próprio. Perceba que tem um par aqui, aquilo que é comum a todos ou aquilo que é próprio a apenas aquele lugar, apenas aquela cidade, apenas aquela pessoa. Depois, simples e composto. Percebam que tem um par aqui, tá? Aquilo que é simples, que é um só, e aquilo que é composto, ou seja, mais de um. Outro par que classifica os substantivos, concreto e abstrato. Ou seja, um é mais material, um é mais palpável, um você consegue medir, consegue mensurar. O abstrato é difícil medir felicidade, né, turma? Beleza? Então percebam essa diferença entre essas duas formas que também são um par, né? O concreto está em oposição ao abstrato e vice-versa. Primitivo e derivado, novamente um par oposto. Primitivo é a origem dele. Derivado é aquilo que vem desse primitivo. Então, derivados do leite, manteiga, requeijão, etc. Então, derivados de casa, tá? Casarão. Derivados de folha, que é o primitivo, folhagem. Derivados de chuva, chuvarada. Então, vejam que tem essa palavra raiz, né? Que é a primitiva e deriva outras a partir dela. Coletivo, ele indica conjunto, tá certo? Álbum, por exemplo. Então, remete sempre a uma série aí de fotografias. Você vai voltar para os nossos exercícios da quarta-feira. Beleza? Vai criar frases agora, já colocando em prática no seu próprio texto, os substantivos e os adjetivos, percebendo o seguinte: quando o substantivo flexiona, quer dizer, ele muda, virou mais de um, o adjetivo também vai flexionar? Observa como que na nossa língua portuguesa eles trabalham juntos, digamos assim. Se você tem mais de um substantivo, o adjetivo se obriga também a flexionar. E assim por diante. Feminino, no gênero, né, masculino, etc. Então você vai criar exemplos agora percebendo essa dinâmica aqui. Tá joia? Vamos lá agora para a nossa última aula da semana, que é a quinta aula nossa. O que acontece? Você vai ler um caos agora, né? Você ouviu 2 antes e agora você vai ler. Beleza? O caos do João Cardoso. É um conto gaúcho, turma. Um caos gaúchesco que foi reunido por um autor, né? Ele reuniu uma série de histórias de José Simões Lopes Neto. Contos gauchescos. Eu chamo a atenção aqui para ti o seguinte, turma. Você vai ver várias palavras que provavelmente você nunca ouviu, que provavelmente você não conhece o significado. Não para de ler por causa disso. Vou tentar te convencer agora porque que não é preciso parar de ler quando você não entendeu alguma coisa, tá? Vamos lá. Assim começa o conto. Ala fresca que demorou a tal fritada. Você reparou? O que é fritada aqui, turma? Difícil saber, né? Continuemos. Quando nos apeamos era pino do meio-dia, e são 3 horas largas. Cá para mim, esta gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois botassem, para depois apanharem os ovos
e só então bater esta fritada encantada. Pois bem, aquela fritada aqui agora ficou bem claro que se tratava de quê? De ovos fritos, beleza? As franguinhas virarem galinhas para depois botar, para depois pegar os ovos. Tá fritada aqui, então é uma fritada de ovo, beleza? Essa fritada encantada que vai nos atrasar a troteada. Obra de 2 léguas de beiço. Isso me faz lembrar um caso. Você nunca ouviu falar do João Cardoso, não? É pena. Então ele vai contar agora aqui o caos do João Cardoso, turma. Então, deixa a própria história te explicar sobre o que ela é. As próprias palavras, às vezes. Você vai conseguir entender, eu tenho certeza, e vai aprender aí já um caos gaúcho da história do mate do João Cardoso, tá certo? E assim a gente finaliza a nossa semana, turma. Na sexta-feira, você vai conferir nas nossas atividades uma compilação aqui de todas as perguntas que foram, todas as atividades que foram feitas durante a semana, tá? Então, você pode tirar, conferir no seu caderno aqui se você fez todas mesmo, se não escapou alguma aí por acaso. Então, na sexta-feira você vem aqui nesse material e vê elas todas reunidas e confere aí se você respondeu todas elas. Se sim, semana completa, parabéns. Se não, dá mais um gás aí para terminar a nossa semana e parabéns pela missão mais uma completa. Valeu, turma. Até breve.